Olá, estamos começando mais uma edição do programa Museu Amazônico e o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. Você vai ver já já. Mas antes disso eu quero dizer o seguinte, que você pode acompanhar todas as atividades culturais do Museu Amazônico, as nossas exposições, as nossas entrevistas com os convidados, enfim, e tem mais as futuras exposições que nós vamos apresentar. Tudo isso você pode acompanhar nas nossas redes sociais. Você pode ver através do Instagram, do Facebook, do Twitter, pela TV UFAM. Pois então, como eu havia lhe falado, o nosso convidado de hoje é o artista plástico, dramaturgo, fotógrafo, enfim, o Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso, eu acho que eu não falei até essa parte do que esse rapaz é. Então, o Sérgio, além disso, ele é imortal na Academia Amazonense de Letras, né, né, Sérgio? Mas, enfim, Sérgio, antes de qualquer coisa, e quero dizer também para você que o Sérgio, recentemente, ele foi condecorado, isso nos enche de orgulho, como um amigo do museu. Então, isso para nós é extremamente importante, ver uma pessoa como Sérgio Cardoso, bem íntima do museu. E aí, Sérgio, eu já queria começar te fazendo uma pergunta. O que significa o museu para você, essa casa, que eu acho que para você ela não é só um museu? Na verdade, professor Dyson, diretor do museu, eu quero muito agradecer pela oportunidade de estar expondo aqui mais uma vez. É uma honra inestimável voltar à casa da família Coelho, o palacete da família do seu Antônio Coelho, anteriormente, e que serviu ao curso de arte da Universidade do Amazonas, que hoje abriga e sedifica o Museu Amazônico. O que é o Museu Amazônico? Rapaz, o Museu Amazônico é tudo. Ele é a grande memória ancestral, ele registra e faz pesquisas e tal, sobre a grande memória ancestral da Amazônia e do Amazonas, né? Da cidade de Manaus. O acervo do museu, em fotografias, em documentos, em materiais arqueológicos, em todas as manifestações que ele registra, né? E que ele é detentor e guardador, é inestimável para a cidade de Manaus. E o fato de estar expondo no museu, ele me remete a situações da mais bela infância da minha vida. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, nós crescemos do número 10 e 14, a uma casa do Palacete Coelho, que sempre foi uma casa misteriosa, agradavelmente misteriosa, onde nós ouvimos música, onde as pessoas eram muito alegres. A casa era habitada por mulheres, né, pelas filhas do seu Antônio, esposa e tal. E era uma casa que tinha muita festa, muita alegria, muitas celebrações da vida dentro da casa. Inclusive, Sérgio, deixa eu só te cortar um pouquinho. Pode cortar. Em 2010, você fez uma exposição aqui no Museu Amazônico, que era o Samurai e a Casa das Coelhos. O Cavalo Marinho e a Casa das Coelhos, né? Havia o cavalo marinho no aquáriozinho que havia, que eles eram cheios de carpas, né, de peixes, e havia um cavalo marinho todo de porcelana. Era uma preciosidade, você não pode imaginar como ele era lindo. E ele jorrava água, né, e todo um jardim bonito ali e tal. Ainda existe, tá? A bacia do aquário, o cavalo desapareceu, mas era lindo. A caixa dos correios, a garagem, não é? A casa em si, ela era algo diferenciado numa rua de um templo na cidade.
e de pessoas incríveis, né? Dos moradores e tudo mais. Vê-la transformada em museu, na gestão do reitor Marcos Barros, nosso colega da Academia Amazonense de Letras, um homem de grande contribuição para a Universidade Federal do Amazonas, foi uma coisa espetacular. Olha, eu fiz uma exposição, eu fiz Antropocite, eu fiz uma outra que eu não me lembro também, que tinha Cite, todas eram leituras das urbanidades, registros, memória das urbanidades manauaras. E essa também entendeu? E eu chamei de Poemal City. Pois é, isso aí nós vamos conversar já sobre, Opa, que bom. Sobre essa Mas toda a minha obra foi voltada, viu, Dyson, para essa coisa da cidade. Eu entendo que o museu é um depositário fiel dessas imagens, dessas construções que os artistas plásticos eles têm esse máximo cuidado de projetar, né? Então, Sérgio, a nossa conversa realmente ela vai recair muito sobre essa sua exposição que você pode vir aqui ao Museu Amazônico durante a semana no horário comercial. Sérgio Cardoso, ele tem uma marca muito típica dele, né? De um artista plural, de um artista que enxerga coisas que a gente não consegue enxergar na acidez que você fala, não é, Sérgio? Da cidade, o horror, que, enfim, daí tudo se extrai num poema visual que você mostra para a gente com muita propriedade. As fotografias são instalações. Instalações fotográficas, elas propõem poemas, elas propõem leituras poéticas, e eu fiz um levantamento de mais de 1000 fotos sobre o chão antigo de Manaus. Então, você tem diversas cidades que foram construídas, desapareceram, calçadas e prédios, ruínas, objetos. Então, todo esse levantamento, nós escolhemos 8, 12 fotos para comporem essa memória do que a nossa cidade representa. Manaus é uma cidade belíssima, Manaus é uma cidade, mas eternamente vivendo a situação de transe. Nós tínhamos uma Manaus que, antes de 1967, ela tinha uma unidade arquitetônica, uma vez única no Brasil. Nós não tínhamos grandes edifícios, nós tínhamos casas históricas, ruas arborizadas. Essa mesma rua, a Rua Ramos Ferreira, que era realmente espetacular, porque todas as casas foram premiadas com essa sombra. A sombra e a ventilação. Não tinha essa história de condicionadores de ar, não. Então, eu fiz esse levantamento. As fotografias, eu não vejo problema delas estarem expostas junto com as pinturas, porque, na verdade, essas são artes visuais. Então, eu misturo mesmo. E eu voltei a fazer nessa exposição, me deu uma licença poética para construir figuras, para construir cenas que são cenas que eu tenho uma criatividade muito grande com personagens. E eu achei essas cenas são tão escuras quanto as cenas da literatura de Edgar Allan Poe. Então, eu coloquei Mal City. Mal de Manaus, Poe de Edgar. Mas pode ser Poemal City, Manaus, poemas da cidade. Tem diversas leituras que o público e as pessoas podem fazer, em geral, a respeito desse trabalho. E eu já fiz 3 exposições nesse museu, alternadamente, num período que vai de 3 a 4 anos, né? E todas elas tiveram essa vinculação espiritual com a cidade de Manaus, né? Eu tenho o maior orgulho de ser amigo do museu, tenho uma alegria. Na transitoriedade da vida, a gente tem que ter certas coisas que são marcantes. Ser bem recebido, ser bem tratado, ter sua obra dignificada, sabe? Estar ao lado de pessoas que te querem bem. Isso é fundamental. Você não pode participar de uma exposição em que as pessoas estão fazendo o favor de te dar o espaço e exalam isso, não é verdade? Que pegam a tua obra, cortam no meio e diz está tudo bem, que cometem esses gestos extremamente grosseiros com o artista. O artista, ele entrega a obra e o que ele vê exposto é outra coisa. Não é
uma crítica, mas é como muitas vezes fizeram comigo, entendeu? Eu estou dizendo aqui no museu, olha, minha autoestima voltou, porque eu vi minha obra por inteiro, eu tive uma alegria. Minha mãe veio pela primeira vez a uma exposição, em 44 anos de vida artística, minha mãe me prestigiou, disse, minha mãe, que coisa maravilhosa, Dona Ruth Benayon Cardoso, ela veio aqui, veio a minha mulher, a Ellen Said. A gente tem, para mim foi muito afetiva a noite mágica assim, de inauguração. E a presença da academia, dos acadêmicos, sim, do presidente. É isso que eu quero depois conversar com você, pelo seguinte, porque o museu também, por si só, ele já exerce uma atração muito grande nas pessoas. Tanto que na sua exposição, uniu-se o útil ao agradável. E essas pessoas que fazem parte da área cultural, as autoridades, estiveram presentes aqui e traçaram alguns comentários que nós vamos ver agora. Isso. E aí a gente volta a comentar. Poxa vida, eu gostaria de vê-los também. Mas vamos ver. Isso, vamos ver. Nós estamos aqui na exposição do artista Sérgio Cardoso. É uma exposição muito importante porque ela retrata uma Manaus e toda uma visão diferenciada da nossa cidade nos seus quadros. E para nós é um motivo de muita satisfação, enquanto Museu Amazônico, receber essa importante exposição que está disponibilizada para toda a sociedade, mostrando não aquela Manaus tradicional, mas uma Manaus, como ele mesmo denomina, estranhas visualidades manauaras contemporâneas. Então, essas estranhas visualidades é que vão levar a nossa reflexão sobre o nosso conceito de viver na cidade, sobre o conceito da própria urbe que nós vivemos e sobre o conceito que podemos fazer para poder melhorá-la nos próximos anos. Então, essa exposição é muito importante para o Museu Amazônico e muito importante para a Universidade Federal do Amazonas. É muito bom ver a ebulição aqui no Museu Amazônico, seja pela presença de tantas figuras significativas das artes e da literatura amazonense, seja por essa produção especial do Sérgio Cardoso, que é sempre um vulcão na produção cultural. Ele não se contenta só com uma das vertentes. Ele enfrenta várias vertentes e sempre com muita qualidade. Parabéns à Universidade Federal do Amazonas, ao reitor Puga, aos dirigentes do Museu Amazônico por essa iniciativa. Vale a pena. A Academia Amazonense de Letras sente-se orgulhosa, no centenário de sua fundação, de ter um dos seus membros promovendo essa bela exposição, que é ao mesmo tempo instigante e a demonstração de uma cidade de Manaus bastante cansada de sofrer. Chegar ao museu sempre é um motivo de grande emoção. O museu é uma conquista da nossa administração e trouxe um acervo importantíssimo àquela altura, que foi o J.G. Araújo. Hoje, o museu continua crescendo e trazendo um dos maiores pintores da minha geração. O Sérgio Cardoso traz muita inovação nessa sua exposição, mostrando a sua visão do poeta americano Edgar Allan Poe. É uma fase nova do Sérgio, uma fase que, em sendo nova, eu não conhecia. Mas quando ele pega outra sala da sua exposição e mostra o Sérgio antigo, que a gente conheceu há muitos anos atrás, com seu traço miniaturizado que compõe uma beleza enorme, eu também matei as saudades. Temos aqui uma nova exposição do Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso é um dos nomes importantes das artes visuais aqui do nosso estado. Vem fazendo um trabalho de vanguarda, de utilização de novos materiais, de novas linguagens, já há um certo tempo. Acompanha o desenvolvimento das artes visuais no mundo, pessoa muito antenada, irrequieto, um dínamo na cultura aqui da cidade, na vida social. E, aparentemente, no início eu imaginava que uma exposição de vanguarda não fosse casar com o Museu Amazônico. Mas como essa casa é uma casa moderna,
ela é feita dentro dos conceitos do modernismo, embora as pinturas internas denotem um certo academicismo. A obra do Sérgio casou muito bem com ela. Ela conseguiu comportar, dar visibilidade e, ao mesmo tempo, me alegrou ver o número de pessoas e de jovens aqui admirando o trabalho do Sérgio. Então, Sérgio, nós acabamos de ver as diversas manifestações de carinho com você e de respeito ao artista. Então, eu gostaria de que você fizesse um breve comentário a respeito do que essas pessoas falaram, que nada mais do que é dignificar o seu trabalho e a você como pessoa. Eu tenho muita gratidão pelo que as pessoas, queridos amigos, que vieram à abertura e que disseram a meu respeito, a respeito da minha trajetória e tal, porque, você sabe, nós artistas insistimos e insistimos, e eu pergunto por quê, para quê, numa cidade que nem sempre comparece aos nossos eventos, e graças a Deus hoje a visitação no museu já vai para mais de 400 pessoas em menos de um mês de exposição. Rapaz, isso é dignificante e a gente vive de pequenas manifestações de carinho, de apreço por parte desse público maravilhoso que comparece às nossas exposições. Nós vivemos desse apreço, nós vivemos, a nossa dignidade se engrandece nessas pequeninas grandes coisas que nós recebemos e que ficam para a posteridade. E esse dia, assim, ele com certeza... Foi um dia mágico, foi muito né? importante, mágico para você, porque até sua mãe, né? Foi, a dona Ruth Esteve veio. aqui. Pô, você não sabe o que é uma mãe de artista. A mãe de artista, ela é uma pessoa que ela se sente um pouco dona de todo o apreço. Ela perguntava, precisava expor tanto e precisava mostrar tanto. Por que hora você não dorme? Que hora você acorda? Que hora você dorme? Eu vou dizer, mamãe, é o seguinte, na verdade, eu me tornei uma pessoa que, diante da prancheta e diante das possibilidades de registração das fotografias, eu estou com o meu coração aberto, sabe? E as coisas aparecem. Tiago sabe disso, diante dos olhos, as inspirações, professor Dyson, elas estão aí, as inspirações. A cidade toda inspira, né? A cidade é uma fonte inesgotável de produção de memória. E isso é muito maravilhoso, é de lá que a gente busca. Eu não vou buscar informações de outro lugar que não seja o meu grande cosmos, que é a cidade de Manaus. A vida se projeta daqui para o mundo. Eu leio o mundo, eu leio de outra cidade a partir da nossa casa, da nossa vida, da rua onde eu moro, no subúrbio mais distante, sabe? Eu tenho um amor muito grande por tudo o que significa a cidade de Manaus. Ela é a fonte de minha inspiração, a minha originalidade, a nossa originalidade, ela vem daí, dessas coisas todas, sabe? Tenho muito respeito por tudo que Manaus representa, né? Por todas as... Engraçado, né, Sérgio? As suas significações. As tuas obras, elas refletem muito isso. Eu vejo assim, Manaus, ela é um espaço, é uma bricolagem no meio da selva. E assim, ela te anima e ao mesmo tempo te mete medo pela grandiosidade, pelas aquelas águas escuras, pelas barrentas que correm. Então, Manaus é muito isso, né? Ela te dá prazer, mas também te dá medo. E me parece que isso tu deixa muito à vista nas tuas obras, essa parte ácida de Manaus, né? Manaus é uma cidade onde as pessoas parecem muito ficar orgulhosas da antiestética que praticam, né? Eles não têm a preocupação com a beleza, eles têm a preocupação em fazer as intervenções informais na frente dos prédios, das casas, tal, e construir suas habitações, os puxadinhos, e não há preocupação com a cor, com a estética, com a construtividade da arquitetura de morar, principalmente nos bairros mais humildes, mais simples, tal. E então tem essa coisa.
Mas Manaus é uma cidade, como eu já lhe disse, em transe, uma cidade que se revisita todos os dias, que se reformula, uma cidade que está de frente para o rio e de costas para a floresta, uma cidade que é invasora da floresta amazônica, uma cidade que está dentro da floresta. Ela pode se esforçar construindo espaços novos, bairros novos e tudo mais, mas ela continua dentro da floresta amazônica, da floresta amazônica, da floresta amazonense. Entendeu? Ela é uma interferência plástico-visual dentro da floresta amazônica. Nós é que somos os estranhos na floresta. Ah, os passarinhos, os animais. Olha, é o seguinte, na verdade o que você tem é que eles é que são os donos do ambiente. Ah, os periquitos, os papagaios, né, que ficam lá na Efigênia de Salles. Não, eles são os donos da rua, eles estão ali há quantos anos eles moram, eles habitam, eles fazem trânsito naquela área. Não é? Ah, passou uma cobra na frente da minha casa, ela está na casa dela. Né? Se apareceu uma onça no seu caminho, não, ela está ali. Quer dizer, nós somos os invasores. Né? E a coisa em si, na verdade, ela tem sido por quase 400 anos de Manaus, né? Enfim, dentro de Manaus, diz o Aldísio Filgueiras, um dos meus mais queridos poetas, ao lado de José Maria Pinto, né, Max Carpentier e tantos outros maravilhosos, você tem milhares de cidades. Você tem as cidades do mundo e as cidades do Brasil e cidades que o mundo desconhece dentro de Manaus. Né? E nós temos o melhor povo do mundo. Encontre no planeta o povo mais generoso, o povo mais gentil, o povo que informa, o povo que compartilha. Não tem, sabe? O nosso povo compartilha, o nosso povo recebe bem, a nossa gente é a gente mais generosa, em todos os lugares, mais carinhosa. O amor flui aqui com uma generosidade como em nenhum lugar do mundo. Eu falo todas as manifestações do afeto, né? Sem isso, uma cidade com tantos valores, com tantas coisas novas, né, com tantas intervenções, não sobreviveria. Mas o que é mais lindo, professor Dyson, é o rio, sabe? Sim. O que é mais lindo são as urbanas florestas que nós ainda temos. Né? Mas perigosos são os áridos urbanos que já existe um grande entorno na cidade, esses áridos urbanos. E tudo isso está na exposição. A parte pictórica, ela se refere basicamente a essa questão da floresta urbana e do árido que já se apresenta perigosamente diante de nossas vidas e de nosso futuro. E me parece que esse processo de degradação levado pelo avanço do processo de urbanização da cidade muda um pouco a feição dela, né? Muda. E isso incomoda. Mas assim, nós temos já algumas coisas, porque os caras já não estão cortando mais, já não estão fazendo a morte das árvores da cidade. Não, estão parando as beirinhas, aquilo que pode ser perigoso. Mas uma cidade que tinha caminhos arborizados, na Saldanha Marinho, com as mangueiras, não é? Na Eduardo Ribeiro, na João Coelho, hoje Constantino Neri, uma cidade onde os prefeitos se preocupavam com esse aspecto, porque a árvore traz ventilação, traz os pássaros, traz a floresta para o meio da rua. Então, esses prefeitos, eles tinham toda essa preocupação interessante, tal, e era uma coisa boa mesmo, sabe? Você ter essa construção dessa cenografia da floresta, árvores frutíferas, né? Nós saímos do Cinema Odeon e depois de uma chuva nós apanhávamos as mangas que caiu ali, naquelas mangueiras que da Saldanha Marinho, né? Que ficavam em frente da sede do Nacional Futebol Clube. A gente tinha realmente uma memória espetacular, né? Hoje nós temos que estar clamando no deserto das consciências, no sentido da preservação da floresta que ainda existe, está em nosso entorno, das águas desse rio maravilhoso, dessa preciosidade. E ele se renova. O rio que passou agora à nossa frente, neste momento, neste segundo, neste microsegundo, com certeza ele não é o mesmo que passou no próximo.
tá vendo? O rio nos transforma, mas a floresta, ela, com seus elementais, não é? Com a sua energia, ela é a nossa grande força. Isso é mais que científico, entendeu? Isto é espiritual. Nós temos que estar atentos, professor Dyson, para o espírito da cidade e para o grande museu que a cidade representa. Lá no subúrbio mais distante, a visualidade construída, os hábitos e costumes, a cultura daquele lugar são patrimônio inestimável. Patrimônio material, patrimônio imaterial. As músicas, as canções, as danças singulares do Amazonas só existem aqui, entendendo? A arte contemporânea, tudo que é produzido aqui agora, tá, nós temos que correr atrás. Eu vejo um caminho para o museu, além de buscar as cinzas das cinzas que nos restaram, que nos fizeram nossos ancestrais colonizadores. Nós temos que pensar nessas cinzas de hoje, nessa memória espetacular, contemporânea, que a gente tem que sair caçando. Por isso que eu quero doar as minhas fotos para o museu, porque eu sei que o museu vai preservá-las, que eu sei que o museu, na sua imensa sabedoria, verá de guardá-las para além do meu tempo, para além do meu tempo. O artista vive para além do seu tempo, embora esteja focado nessa coisa do aqui e agora. E não tem grandes pretensões. Venha ao museu, visite, até o tempo que durar essa exposição. Eu tenho uma honra inestimável de estar aqui. Uma alegria, sabe? Você não sabe. Eu me renovo espiritualmente quando venho ao Museu Amazônico. Isso é... É verdade isso, é viu? muito interessante e a gente te agradece ao vivo essa tua generosidade com o Museu Amazônico. Obrigado, Dyson, Tiago, Mas ainda Maiara. não acabou o nosso Não programa. acabou, não? Nós vamos para um intervalo. Enquanto isso, você assiste a nossa agenda cultural do Museu Amazônico. Pois é, Agenda Cultural do Museu Amazônico. Voltamos com o nosso programa Museu Amazônico, que com certeza você deve estar adorando Sérgio Cardoso. Esse é o Sérgio. Daqui a pouco ele é o dono do programa, porque só ele já dá o recado completo. Mas, enfim, Sérgio, eu só queria, antes de recuperar um pouquinho, que você me falasse muito sinteticamente, porque nós já estamos a caminho do fim do programa. Me parece assim, que depois daquela sua exposição sobre o samurai, que é uma exposição que foi fantástico aquilo, e você mudou um pouco a sua tendência, ou Olha, o que aconteceu? o que aconteceu é o seguinte, que eu continuo Ou o samurai. samurai foi alguma coisa diferente? Eu continuo samurai. Eu me sinto espiritualmente vinculado a esses arquétipos todos de guerreiros e tal. E os samurais, eles sempre, na obra de Akira Kurosawa, que divulgou para o mundo, não é? Foram vários filmes. Tem até a filmografia Samurai no Japão. É uma coisa espetacular. E eles são heróis do povo, eles são guerreiros do povo. A luta cultural do Japão ancestral contra as modernidades que vilipendiaram a cultura japonesa. E eles recuperam nesses filmes e tudo mais. Eu quero, na minha próxima vez que eu voltar, daqui um tempo que você me chamar novamente, eu quero dizer o seguinte: vamos retomar o samurai. Eu acho importante. O samurai foi uma evocação espiritual de um momento importante da minha vida, uma transição difícil. Então, e também porque eu me sinto vinculado à luta social, sabe? As minhas pinturas anteriores sempre tiveram uma vinculação com a política. Eu quero dizer a você, sabe, amigo, que o samurai, ele não morreu em mim, muito pelo contrário. Agora, é claro, eu entendo o seguinte, amigo, se você vem fazer uma nova exposição,
Você tem que oferecer para o público, para as pessoas, novas variações, outros temas, outras buscas, outros personagens. Como ele disse, eu tinha abandonado o figurativo. Eu estava só voltado para a construção de abstrações em torno das minhas visões sobre a Mas me parece aridez. que nessa exposição tem algumas figuras, né? Tem, sim. Exatamente. Eu retornei, como te falei, a respeito dessas figuras que eu achei que tinham alguma coisa a ver com o mundo das histórias de Edgar Allan Poe, que é um gênio, sem dúvida. Mas também criar personagens. Eu vou dizer, as histórias em quadrinhos, HQs, tiveram muita influência na minha existência. Eu tenho a maior alegria de dizer que eu lia gibi, eu continuo lendo gibi, eu acho gibi importantíssimo. Nós tínhamos, a minha formação como dramaturgo, ela vem das novelas de rádio, da dramaturgia que era feita na Rádio Baré Difusora e Rio Mar. Então, a novela de rádio me fazia imaginar, eu fechava os olhos ouvindo, eu imaginava a aventura, o épico. Existe um ser épico em mim, um ser que, de repente, se propõe a enfrentamentos que você nem imagina. Então, é por isso e por essas a questão do samurai. O samurai, para mim, continua sendo o meu arquétipo principal. Entendeu? Porque não leva a nada. Ele volta para a aldeia dele, ele continua. É um altruísmo da defesa do sentimento cidadão. Agora, se ele falar sem expectativa de natureza política e uma independência de pensamento. Agora, eu lhe digo uma coisa, eu tenho uma alegria, sabe, de expor. Quantas vezes for preciso. Porque, meu amigo, se você não bota a cabeça fora d'água, sabe, a mediocridade te vence e você parte para o esquecimento, né? A gente faz parte da nossa vida, não só pelo tempo que nós vivemos, essa coisa de expor. Ah, você está expondo. Quantas vezes me chamarem, quantas oportunidades aflorarem, e eu quero expor, porque eu me comunico com as pessoas, com o público, sabe? E quero tornar público, mais uma vez, alegria, leveza, sabe? E tudo de bom nessa minha vivência dentro do museu. Que Deus proteja o museu, seus funcionários, seus técnicos. Fui bem tratado, sabe? Eu sou muito bem tratado nos lugares onde vou. E sou uma pessoa que facilita as coisas para que tudo saia da melhor maneira possível. Mas aqui encontro amigos que eu vou poder abraçar em qualquer lugar que eu vá. Eu quero voltar a expor um dia novamente neste museu com outra temática. E se Deus quiser, professor Dyson, com o nosso querido personagem, o samurai. Com certeza. Por favor, venha à exposição antes Com que ela certeza. termine, tá? Mas o mais importante dessa história toda, quero dizer, é que a minha dramaturgia existe, minha literatura existe, tá os livros lá, tem um livro, aliás, que é o livro do Teatro das Mulheres, de Lazzoni, onde as mulheres são as protagonistas essenciais de todas essas histórias. Certo. Agradeço muito a você, Dyson. Eu Olha, quero te agradecer. que você fique muito tempo no museu. Eu te Agradeço agradeço. ao professor Puga, o nosso reitor, uma pessoa que nos brindou com a sua presença. Agradeço a toda a equipe do museu, sabe, a Vanderleia, a Maiara, ao Moreno, né? ao Saulo, ao Tiaguinho, aos estagiários todos, que eu não sei o nome, entendeu? E toda a equipe do museu. E que um dia a gente possa fazer aqui dentro, naquela garagem, um teatro, porque você sabe que o museu tem que ter Com certeza. um cinema e um teatro. Com certeza. Aí, mano, não vai, vou lhe dizer, é marcha de consolidação. Muito em breve nós vamos ter isso, Sérgio. Com Eu certeza. quero te agradecer de antemão e Isso. agradecer a você. Esse é Sérgio Cardoso. Tchau. Não precisa mais explicações. Sérgio, eu quero te agradecer a você e dizer que o Museu Amazônico está aberto com a exposição de Sérgio Cardoso no horário comercial de segunda a sexta. Queremos agradecer a você que está nos assistindo e se quiser acompanhar esse programa como outro e os outros que você creio que não deva perder, acompanhe nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no YouTube, na TV UFAM e no nosso canal no YouTube. Até breve.